Os Anjos Lamentadores são uma raça de criaturas predadoras da série de ficção científica Doctor Who. Criaturas que se assemelham com estátuas de pedra e que foram introduzidas no episódio de 2007, Blink, fazendo aparições repetidas em Time of Angels, de 2010, Os Anjos Tomaram Manhattan, de 2012, bem como aparições em Complexo de Deus, de 2011 e Time of the Doctor, de 2013. Desde a sua primeira aparição, eles foram considerados como um dos mais populares e assustadores monstros da série Doctor Who. Steven Moffat, seu criador, atribui seu apelo aos jogos de infância e da noção de que cada estátua pode secretamente ser um anjo lamentador. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e das séries. Hoje iremos falar um pouco mais sobre os Anjos Lamentadores, criaturas tão antigas e perigosas que se tornaram um dos personagens favoritos da série. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas é muito importante para a gente. Segundo o doutor, os Anjos Lamentadores são tão antigos quanto o universo, mas ninguém sabe realmente de onde eles vêm. Ele também os descreve com a mais poderosa e mais malévola forma de vida mortal já produzida. Os anjos são incomuns como predadores, em que eles nem matam nem parasitam diretamente suas presas. O seu modo habitual de alimentação é fazer o uso de paradoxos temporais. Com um único toque, um anjo lamentador pode enviar uma pessoa para um ponto no passado antes do seu próprio nascimento, para então se alimentar da energia potencial dos anos que essa vítima teria vivido no presente. O doutor descreve os anjos como os únicos psicopatas do universo que matam delicadamente, porque suas vítimas são transportadas ilesas e podem viver a sua vida restante no passado. Na sua forma habitual, os anjos se assemelham a silenciosas estátuas de pedra de tamanho humano, em forma de anjos alados. Além das asas, sua forma padrão parece imitar os humanos da Terra, mesmo quando eles se infiltram em mundos em que os habitantes têm uma forma diferente dessa. Geralmente, suas características faciais são brandas e serenas e as suas proporções humanas normais. No entanto, quando eles estão por perto de vítimas mais conscientes de sua presença, eles se transformam, ficando com um aspecto mais horrível, bestial e demoníaco, mostrando uma boca aberta, dentes de vampiro e garras. No episódio The Angels Take Manhattan, uma outra forma de anjo é mostrada, os querubins. Ao contrário dos lamentadores, os querubins não são silenciosos, ressonando uma risada infantil e passos audíveis. Não é explicitamente dito que estes são os anjos jovens, mas eles são referidos como os bebês. Também está implícito que os anjos podem imitar as formas ou dimensões de uma ampla gama de estátuas. Ainda no episódio supracitado, um anjo assume a forma da Estátua da Liberdade, manifestando-se em seu tamanho gigante com as características de um anjo lamentador. Os momentos finais do episódio Blink também sugerem que qualquer estátua poderia ser um anjo disfarçado. Quando eles não estão sendo observados por outro ser, os anjos podem se mover muito rapidamente e em silêncio. A sua velocidade é fenomenal e lhes permite percorrer metros de distância literalmente num piscar de olhos. No entanto, quando eles estão sendo observados, eles se tornam presos quanticamente, ocupando uma posição única no espaço e se tornando pedra. Nesse estado, eles ficam congelados e são muito difíceis de serem destruídos. Eles não podem suprimir essa reação, ou seja, se dois anjos olharem um para o outro ao mesmo tempo, eles ficarão presos na forma de pedra até que uma força externa os separe. Para evitar isso, eles muitas vezes cobrem os olhos enquanto se movem, o que os faz parecer com que estejam chorando. Quando perseguindo uma vítima, os anjos geralmente tiram proveito de sua velocidade para evitar serem presos no bloqueio quântico. Os anjos são muito fortes fisicamente, embora raramente eles matem fisicamente uma vítima, uma vez
que isso desperdiça a energia potencial que eles querem consumir. Uma exceção a esse comportamento é quando um anjo ou um grupo deles deseja se comunicar com outros seres. Nesses casos, eles selecionam uma vítima e quebram seu pescoço antes de reutilizar o cérebro para seus próprios fins. Os anjos são então capazes de falar e conversar através da voz e os sentidos de sua vítima. No episódio The Time of Angels, um soldado da igreja apelidado de Anjo Bob sofre esse destino, tornando-se a voz de um grupo de anjos e explicando seus motivos e pensamentos para o doutor antes de desaparecer no portal do tempo e espaço. Os anjos parecem ter pouca consciência ou motivação, além de buscar servir sua necessidade predatória de obtenção de energia. O doutor os descreveu como os seres mais solitários do universo. Uma vez que petrificados, eles são incapazes de socializar com outras criaturas. No entanto, os anjos são capazes de comunicação, já que muitas vezes trabalham em grupos e claramente comunicam-se uns com os outros. Nas ocasiões em que eles escolhem se comunicar com suas presas ou inimigos, eles demonstram uma inteligência fria e impessoal. Esses seres não apresentam empatia e emoções, demonstrando apenas fome e uma determinação para um sadismo predatório incrível. Enquanto os anjos podem reconhecer indivíduos de outras espécies, eles mesmos falam coletivamente e parecem ter pouco ou nenhum conceito de si mesmos como indivíduos. Os anjos preferem tomar a energia de vítimas vivas, mas, se necessário, eles podem consumir outras formas de energia. No episódio Blink, os anjos tentaram roubar a TARDIS do Doutor após prendê-lo no passado. O motor do veículo continha energia suficiente para alimentá-los para sempre, mas o Doutor disse que os possíveis danos poderiam desligar o Sol. Sem energia, um anjo vai começar a se decair e a reverter para um estado de pedra, mesmo quando não está sendo observado. Enquanto ainda é capaz de se mover, sua velocidade será extremamente prejudicada enquanto estiver faminto, sendo capaz de dar apenas um passo, não conseguindo percorrer grandes distâncias. Os efeitos da fome podem ser revertidos fornecendo ao anjo alguma energia, mas está implícito de que eles não podem adquirir energia nesse estado. Um anjo morrendo são tanto entidades conceituais quanto físicas. Um aviso em um livro antigo sobre os anjos, encontrados pela personagem River Song, afirma que aquele que mantiver a imagem de um anjo torna-se um anjo. Usando essa capacidade, os anjos parecem ser capazes de se apropriar de equipamentos audiovisuais e de memória orgânica. No episódio Time of Angels, um anjo preso na abóbada da nave estelar Bizâncio se aproveitou de uma tela de vídeo que estava exibindo imagens dele em outras partes do navio. A criatura então escapou ultrapassando os controles da tela e usando os equipamentos eletrônicos próximos, passando assim a se manifestar em outro local. Os anjos lamentadores também podem gravar uma imagem mental de si mesmos na mente de uma pessoa, olhando diretamente em seus olhos. A imagem, em seguida, toma o corpo da pessoa para assim manifestar um novo anjo. A personagem Amy Pond foi infectada de tal maneira que uma contagem regressiva verbal involuntária indicou seus momentos restantes como um ser humano. Ela foi capaz de suspender a gestação do anjo, mas não eliminá-lo, fechando os olhos. No livro Touched by an Angel, um anjo faminto é reduzido ao ponto que não tem mais um corpo físico e só existe na imagem vista de câmeras. Qualquer um que esteja dentro da visão de uma câmera estará dentro do alcance do anjo, que mantém um movimento rápido, mas à custa de alcance. Normalmente, como em Time of Angels, a imagem de um anjo pode sair de uma tela, mas se ele estiver morrendo de fome, não poderá fazê-lo. Para parar o seu movimento, simplesmente olhar para a tela é suficiente para travar o anjo. Os anjos são criaturas bem conhecidas pela companheira do Dr. Who, River Song, que apareceu em 2 das 3 histórias dos anjos. Song mencionou que ela estudou os anjos e que queria aprender mais sobre eles. No 7º episódio da série The Angels Take Manhattan, apesar de ter sido removido da história de Nova York, um anjo solitário conseguiu uma pequena vitória ao permanentemente prender os companheiros do Doutor, Amy Pond, e seu marido, Rory Williams, no passado. Essa é uma das criaturas mais interessantes do universo do Doctor Who. Espero que tenha gostado. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.